O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra. E nos assentando, vamos cantar. Ele vive e presente aqui está. Ele vive e presente aqui está. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ainda jubilosos de termos experimentado. Nós não vimos, mas o cristão ele é jubiloso por experimentar duas realidades. A primeira, o sepulcro vazio. Jesus não está lá, ele ressuscitou. E a segunda realidade, as aparições que ele fez e continuará fazendo durante esta semana e durante os dias da Páscoa, até vivermos, experimentarmos, celebrarmos a sua ascensão, depois da festa de Pentecostes. Mas essas duas realidades que nos provam que verdadeiramente ele ressuscitou, e por isso o cristão pode rejubilar-se. O sepulcro está vazio, ele não está lá. Mas a prova de que, como nós podemos até acompanhar no evangelho da segunda-feira dessa semana, como ele não foi roubado, como foi dito, para que os soldados dissessem que durante a noite vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo de Jesus, para provar que isso não aconteceu, não vieram roubar o corpo de Jesus, mas que ele ressuscitou, não bastava apenas o sepulcro vazio, era necessário ver Jesus. E nós conhecemos muito bem que Jesus aparece a Maria Madalena, que Jesus aparece no evangelho de ontem aos
discípulos de Emaús, aos dois que voltavam cabisbaixo de tudo daquilo que tinha acontecido, e depois reconhecem Jesus ao partir do pão. E hoje, o que nós acabamos de ouvir, Jesus chega, porque é a continuidade do evangelho de ontem. Os discípulos de Emaús se reúnem com os 11, não mais os 12, porque ainda não tinham eleito Matias e Judas já tinha morrido. Agora estavam os 11, e os 2 discípulos de Emaús voltam e estão contando a história. E o evangelho começa dizendo que estavam ali contando a história quando Jesus mesmo se pôs no meio deles. Tudo isso para dizer uma coisa: nós estamos no tempo da misericórdia. Eu e o Fábio, nós conversávamos agora ali embaixo, na sacristia, porque domingo agora nós celebramos a festa da misericórdia. A partir das imagens, a partir das locuções de Santa Faustina, a partir do seu diário, das experiências que ela foi fazendo com o próprio Jesus misericordioso. E a partir de Santa Faustina, e essa devoção chegou ao mundo inteiro por São João Paulo II, que instituiu justamente o segundo domingo da Páscoa, chamado domingo da Epifania da Páscoa, porque Jesus ali se mostra aos seus discípulos. A festa da misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia. Nós estamos vivendo este tempo da misericórdia, e aí agora eu quero que vocês entrem comigo no que eu vou falar, a partir do que nós ouvimos da primeira leitura. Pedro, que se coloca ali, ontem, na leitura de ontem, tinha ali um paralítico. Pedro e João estão subindo ao templo, aquele paralítico pede uma esmola. Pedro e João dizem: ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E este paralítico começa a andar, esse paralítico começa a dizer, começa a se manifestar, começa a se mostrar, e o povo começa a ficar assustado. E Pedro vai fazer todo o discurso que nós ouvimos na leitura de hoje. Só que tem um ponto importante para nós. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. O Cristo nos foi destinado. O Pai enviou o Cristo, o Pai enviou o Filho para nós. Nós somos, podemos dizer, o destino do envio do Pai. Bento XVI diz que o mundo só está como está porque o mal passa pelo homem, o mal passa pela pessoa humana, mas o maior bem também passa pela pessoa humana. Escutem uma coisa: o perdão de Deus, como nós acabamos de ouvir, é graça da ressurreição de Jesus. Pedro está fazendo a sua segunda pregação. Se reuniram a multidão em torno dele, e ele vai dizer: meus irmãos, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós confundimos misericórdia. Nós confundimos a misericórdia de Deus, colocando até palavras na boca do Papa. Porque o Papa é este homem, o Papa Francisco, é este homem que também exala essa misericórdia de Deus nas suas palavras, nos seus atos. Mas eu preciso entender que para receber essa misericórdia, a condição, Pedro já está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Deus quer se derramar em misericórdia sobre nós, mas para que eu receba esta misericórdia, é preciso me arrepender e me converter. Não adianta eu ficar com
massageando a minha própria consciência. Não adianta eu ficar num discursinho de que Deus é misericórdia e vai me perdoar, e vai me absolver, e vai me amar. Claro que Deus vai perdoar, Deus quer te perdoar. Claro que Deus te ama, claro, é real. Mas uma coisa é a ação de Deus, outra coisa é o receber esta ação de Deus. E o recebimento desta ação de Deus, Pedro está dizendo: arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados. Nós precisamos estar atentos, porque a graça do perdão é fruto da ressurreição de Jesus. É fruto dessa ressurreição, é fruto do que Jesus foi capaz de fazer por amor a mim e a você. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar escapar isso. E não podemos ficar agora dizendo que, não, isso é discurso moralista, isso é aquilo, não, Deus é misericórdia. Claro que Ele é misericórdia. Deus é amor, claro que Ele é amor. Quem está dizendo que não seja? Mas o problema não é o que Deus é. O problema maior é como ou o que devemos fazer para receber a misericórdia de Deus, para receber o amor de Deus. E Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Aqui está a condição para nós recebermos de Deus o que Ele quer nos dar. Para recebermos de Deus, o desejo dEle é este. Para recebermos o que Ele quer dar a mim e a você. Ele quer sim te salvar, Ele quer sim mudar a sua vida. Mas, meus irmãos, para que eu receba isso, a condição está aqui. Nós estamos jubilosos pelo sepulcro vazio, estamos jubilosos porque Jesus apareceu. Nós não vemos apenas um sepulcro vazio, não. Nós podemos dizer verdadeiramente Ele ressuscitou, Ele foi visto, vivo, ressuscitado. E Ele quer perdoar a mim e a você. É fruto da ressurreição. Nós não fazemos mais como no Antigo Testamento, que soltamos um bode, para que o bode saia da cidade levando os nossos pecados, porque isso era apenas rito, não era verdade. O chamado bode expiatório, a festa do Yom Kippur, onde o povo judeu colocava ali, como se colocasse naquele bode expiatório, todos os pecados, e o bode levava para longe. Nós não temos um bode expiatório, nós temos um cordeiro imolado. E esse cordeiro imolado venceu o pecado e a morte. Nós estamos celebrando isto. Nós estamos celebrando a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. E Ele quer derramar isso em nós. Ele quer derramar essa vitória sobre nós. Mas para que eu receba, entenda muito bem, não é porque Deus não é, ou porque Deus não faz. Não, não é isso. Deus faz sempre, sim. Mas para que eu receba, existe uma condição dita por Pedro: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, mude a direção da sua vida. Arrepender-se é uma escolha a ser feita. Arrepender-se é uma escolha entre o que eu tenho, o que é o meu pecado e o que é o amor de Deus. Eu faço uma escolha, muitas vezes eu penso que arrepender-se, muitas vezes eu posso pensar que arrepender-se é aquele sentimento ruim, aquele sentimento de acusação. Deus não acusa ninguém. Então quem está te acusando, quem nos acusa, é o próprio diabo. Por quê? Muito mais do que fazer-nos pecar, o que ele quer, o diabo, é nos fazer permanecer no pecado. Ele não quer que nos arrependamos, e o arrependimento é uma escolha. E o arrependimento é quando eu digo: eu não quero mais essa vida. Isso aqui é o arrependimento. Eu me coloco diante de um amor imenso, que é o amor de Deus, e coloco diante de um pecado, de um vício, de alguma coisa. Eu não quero mais esta vida velha, eu quero agora uma vida de ressurreição. Isso é arrepender-se. E por isso que Paulo ainda ratifica dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, eu converto a minha vida e coloco a minha vida em direção ao Senhor. Não mais às minhas tendências,
Não mais aquilo que me puxa muitas vezes, mas eu direciono a minha vida para Deus. Eu quero seguir a Deus, eu quero ter o estilo de vida de Jesus. E por isso, conversão é isso. Eu remeto a minha vida, eu direciono a minha vida para o Senhor. Ele foi enviado a nós. Jesus foi enviado a nós. São Pedro dizendo ainda, após ter ressuscitado, o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida, veja o que vai dizer São Pedro, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Meus irmãos, veja, que para recebermos a misericórdia de Deus, que estamos no tempo da misericórdia, não é que vamos celebrar apenas domingo, não, estamos no tempo da misericórdia, até que o Senhor volte glorioso um dia, e estamos ansiosos por esse dia, e queremos que esse dia aconteça. Até que esse dia aconteça, Ele já foi enviado a nós, mas prestem atenção, à medida em que nós nos convertermos das nossas maldades, nós vamos experimentando Deus. Quanto mais eu me converto das minhas maldades, mais eu vou recebendo Deus. Não porque Deus vai nos dando, se dando aos pouquinhos, não, Ele quer se dar por inteiro. Ele quer se dar por inteiro a mim e a você, mas para que eu receba a medida, é a conversão dos meus pecados. Quando eu li me preparei para essa missa, eu fiquei pensando, mas nós já falamos tanto de conversão na quaresma? Nós já vivemos tanto momentos de conversão, jejuns, penitências, e isso, aquilo outro, e só nessa leitura Pedro vai falar 2 vezes. Aquele que eu falei, primeiramente no versículo 19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Para que os vossos pecados sejam perdoados? Deus quer te perdoar. Mas, meu irmão, não adianta você ficar numa vida velha, ou querer ficar agora numa conveniência, dizer, não, Deus é amor. Claro que é, quem está dizendo que não seja? Não, Deus é misericórdia, claro que Ele é, quem está dizendo que não seja? Porém, meu irmão, minha irmã, para que você receba de Deus, é necessário o arrependimento, é necessário a conversão. Vida velha não combina com ressurreição. Vida velha não combina com ressurreição, não encaixa. Não encaixa. É uma coisa separada da outra. São 2 coisas separadas uma da outra. Não tem como encaixar vida velha e ressurreição. Ou até quando vamos ficar dentro do sepulcro? Mas versículo 19 é esse. E versículo 25, Pedro termina o seu discurso dizendo, após ter ressuscitado o seu servo, Deus enviou primeiro lugar a vós. Você pode dizer assim, Deus enviou em primeiro lugar a mim, Jesus Cristo. Ele foi enviado primeiramente a mim, Ele foi enviado primeiramente a você, mas para nos abençoar, na medida em que cada um se converta das suas maldades. Por isso que querem tirar Jesus de cena. Por isso que querem tirar Jesus da nossa vida. Por isso que querem desvirtuar o ensinamento de Jesus. Por isso que querem nos nem sei se existe, mas querem tirar-nos da doutrina de Deus. Querem nos tirar-nos da doutrina de Jesus. Por quê? Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim. Repito, não é que eu é que dito, Senhor, agora o Senhor vem, Senhor, agora o Senhor vai. Não, não é isso. Mas Pedro está dizendo, Ele é enviado totalmente a mim e a você, mas para que eu o receba, eu preciso de uma mudança de vida. Eu não posso ficar numa vida velha, uma vida de morte. Ele venceu. Ele ressuscitou. Ele mudou a história da humanidade. E eu não posso ficar naquela vida.
Eu não posso ficar com os mesmos pensamentos, eu não posso ficar com os mesmos sentimentos. Por isso que querem tirar Jesus de nós, porque a medida em que eu me converto é a medida que eu recebo Deus em mim. Por isso que não vamos nos converter, por isso que vemos o que vemos nas televisões, por isso que ouvimos o que ouvimos nas rádios, por isso que vemos o que vemos pelas ruas. Por isso que tocamos no que tocamos quando vemos leis, como vemos outras coisas, porque querem tirar o ressuscitado, querem tirar o vitorioso do nosso meio. E tirando o vitorioso, eu não me converto, e não me convertendo, eu não o receberei. Está claro isso daqui? Percebam, a ressurreição, o primeiro fruto da ressurreição, é querer salvar a mim e a você. Deus quer salvar a mim e a você. É desejo dele. Ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder nenhum, nem mesmo aqueles mais pecadores. Não, ele não quer perder nenhum. E por isso Deus está constantemente nos dando um plano B. Constantemente nos dando outra chance, outra oportunidade. Porque nós entramos no tempo da misericórdia. Mas, meus irmãos, nós não sabemos até quando. Não sabemos até quando vamos ter tempo para a nossa conversão, para o nosso arrependimento, para que na medida, a palavra é muito clara, para que na medida que nos arrependemos, para que na medida em que vamos nos convertendo, nós vamos recebendo Deus. Nós vamos recebendo Jesus. E que maravilha quando nós recebemos Jesus. E que maravilha quando nós participamos da Eucaristia e recebemos o próprio Jesus. Tem muitos relatos de pessoas que sobrevivem somente da Eucaristia, muitos santos. Muitos e muitos santos e santas, que viviam apenas da Eucaristia, numa experiência mística da Eucaristia, não comiam mais nada. Para você ver a força da Eucaristia. Claro, é alguém escolhido para ser sinal, é alguém escolhido para ser flecha que aponta para o céu, claro que é. Mas quantas e quantas pessoas, quantos e quantos santos que viveram a sua vida somente da Eucaristia. E não é somente coisa lá de trás, não. Posso dizer de uma senhora chamada Lola, de uma cidade aqui em Minas Gerais, de Rio Pomba, que durante anos, agora não me vem à memória quantos anos, mas durante anos ela não comeu nem bebeu nada, apenas participava da Eucaristia e era provado isso. Tanto que as pessoas, para ver se realmente era autêntico, ficavam ali com ela, dias e dias, para ver se ela não comia outra coisa. E ela não comia, ela só vivia da Eucaristia. Quanto mais nos arrependemos, quanto mais nos convertemos, mais Jesus será o nosso alimento. Porque se eu não me arrependo, se eu não me converto, Jesus não será o meu Deus, e eu terei outros ídolos. E eu terei os falsos ídolos, e eu terei outros lugares, outras coisas para poder adorar, e não adorar o verdadeiro Deus, o ressuscitado. Não, eu vou ter outras coisas, eu vou ter a minha vida, eu vou ter as minhas coisas, eu vou ter os meus sonhos, eu vou ter os meus projetos, para que esses possam ser os meus ídolos, mas porque na verdade eu não me converto, eu preciso de conversão, e Deus quer te perdoar, meu irmão, minha irmã, mas na medida, como São Pedro está dizendo, na medida em que nos convertermos, recebemos Jesus. É como se nós fôssemos, cada passo de conversão é como se eu abrisse um pouquinho mais as portas do meu coração. E quanto mais eu abro as portas do meu coração, mais Jesus entra, ao ponto de ter como estes homens e essas mulheres que viveram durante anos somente da Eucaristia. Não estou dizendo de pessoas lá atrás, não, que nós podemos pensar que pessoas lá atrás, não. Estou dizendo de pessoas do nosso século. De pessoas que estão vivas ainda hoje, e que conheceram, por exemplo, essa Lola, que ainda a igreja está estudando, a igreja ainda está vendo todo o processo dela,
mas foi uma mulher que viveu somente da Eucaristia durante longos anos. Porque quanto mais me converto, quanto mais me arrependo da vida velha, quanto mais eu não quero, quanto mais eu escolho ter uma vida também de ressuscitado, ter uma espiritualidade pascal, ter uma vida voltada para a Páscoa de Jesus, ressuscitado com Jesus, mais Ele se aproxima de mim. Não porque sou eu quem dito as normas, mas porque é o que São Pedro está dizendo, eu vou abrindo as portas para que Deus entre na minha vida. E até quando vamos insistir em ter uma vida de morte e não uma vida de ressurreição? Até quando? E aí entramos no Evangelho. Porque, frente a isso, como vai acontecer essa nossa conversão? Quais são os passos necessários para que eu tenha uma conversão, para que eu volte a minha vida ao mistério pascal de Jesus, para que eu também ressuscite com Ele? Porque às vezes eu posso me colocar simplesmente num ditatorial, eu coloco, você tem que se converter. Não, mas eu preciso também entrar num processo de conversão, dando passos, e a própria liturgia nos dá passos, 3 passos, para nós nos convertermos. Jesus, no Evangelho, chega no meio dos discípulos, os discípulos ficam todos assustados. Jesus chega lá, a primeira coisa que Ele disse: a paz esteja convosco. O primeiro passo para que comecemos um caminho, comecemos a trilhar um caminho de conversão, é receber esta paz. E o que significa essa paz do ressuscitado? O que é uma pessoa inquieta? É uma pessoa que não tem lugar, é uma pessoa perdida, uma pessoa inquieta, uma pessoa que não tem paz, ela não se sente acomodada, ela não se sente protegida. Uma pessoa que não tem paz é uma pessoa que não se sente no lugar dela. Alguma coisa tira a paz daquela pessoa. E o primeiro fruto, o primeiro passo para que possamos trilhar um caminho de conversão, para recebermos tudo o que Pedro disse na primeira leitura, é receber de Deus, do próprio Jesus, esta paz. E receber essa paz significa me encontrar em Deus. Me encontrar em Deus. Me sentir amparado por este Deus. Me sentir inteiro com este Deus. Porque o que a paz faz? A paz do ressuscitado, a primeira coisa que ela faz é devolver eu para mim mesmo. É devolver você para você mesmo. Eu não sou uma pessoa que não tem lugar, não. Receber a paz do ressuscitado significa me encontrei. Se alguma coisa me tirava a paz, se alguma coisa me deixava incomodado, se alguma coisa me deixava inquieto, eu encontro repouso em Deus. Isso significa paz. Paz não é alguma coisa que vem de fora, paz é uma coisa que vem de Deus. O primeiro passo para nos convertermos é se recebermos de Deus a paz que Ele quer nos dar. Porque se eu não recebo essa paz de Deus, eu estarei sempre em busca dos ídolos. Eu estarei sempre em busca desta paz. Mas se eu não sei onde ela está, eu estarei sempre buscando em lugares errados. A primeira coisa para trilharmos este caminho de conversão é receber de Deus a paz. E o que é receber de Deus a paz? Tantas coisas nos roubam de nós mesmos. Tantas pessoas nos roubam de nós mesmos. Tantas situações nos roubaram, situações da nossa história que nos roubaram de nós mesmos. E quando Jesus diz a estes, o Shalom, a paz esteja convosco. Jesus, porque Ele tem este poder, Ele é o ressuscitado, Ele tem poder de devolver você para você mesmo. Se os outros te roubaram,
Se existem situações que te roubam de você mesmo, é o shalom de Deus, é a paz do Senhor que nos devolve para nós mesmos. Por isso eu preciso receber essa paz. E eu só recebo essa paz se eu estiver na presença de Deus, se eu estiver com Ele. Enquanto eu não me estiver com Ele, enquanto eu viver em busca dos ídolos, enquanto eu viver em busca de uma vida velha, de uma vida sem ressurreição, eu não encontrarei essa paz. Seja no Evangelho de Lucas que nós ouvimos, seja no Evangelho de João que vamos ouvir domingo. A primeira coisa que Jesus diz ao se encontrar com seus discípulos é esta: a paz esteja convosco. Recebam a paz, porque Ele sabe que muitas coisas tiram pedaços de nós, muitas coisas nos roubam, são preocupações, são inquietações, são os nossos problemas, são os nossos filhos, são os maridos, são as esposas. Muitas coisas arrancam de nós, mas não arrancam de nós a paz, arrancam de nós mesmos. E quando eu me encontro com Deus, numa profunda, não perca o que eu já falei, numa profunda decisão de conversão, num profundo arrependimento das minhas maldades, da vida velha que eu vivia. Enquanto isso não acontece, eu não encontro essa paz. Mas se eu me arrependo, ou seja, se eu realmente mudo de vida, se realmente eu sei a vontade de Deus, e eu não quero massagear a minha consciência, dizendo que não, Deus é amor, quem está dizendo que não seja? Deus é misericórdia, eu não estou dizendo que Ele não seja, Ele é. Mas para recebermos, precisamos caminhar como Pedro nos diz, arrependendo-se, convertendo-se. E quando eu faço essa experiência, a primeira coisa que eu recebo é a paz. A paz que não vem das situações externas, mas a paz que vem do próprio Deus que sopra sobre mim. Esta paz é quando Deus devolve você para você mesmo. Porque nós vamos sempre em busca, meus irmãos, dos pedaços que a nossa história roubou de nós. Nós estaremos sempre em busca dos pedaços que as pessoas roubaram de nós, que as nossas escolhas erradas roubaram de nós. Enquanto eu estou nessa busca constante desses pedaços de mim que foram roubados, eu não consigo receber a paz que vem do Senhor, porque é esta paz que me devolve para mim mesmo. Essa é a primeira condição. Para trilharmos um caminho de conversão, para começarmos a ter uma vida pascal, uma vida de ressuscitados com Cristo, a primeira coisa é receber o que Deus quer dar a você. Você para você mesmo. Você não é uma mentira. Você não é uma mentira. Então, meu irmão, não queira negar a tua própria natureza. Não queira negar o como Deus te criou. Por traumas, por escolha, pela própria cultura. Não negue o que Deus te criou. Porque enquanto negamos o que Deus nos criou, significa que nós estamos nos deixando roubar por qualquer coisa. A segunda realidade. Jesus diz aos discípulos: sou eu mesmo. Toca em mim. Toca. Toca aqui nas minhas chagas. Toca aqui no meu corpo. Jesus vai até dizer assim: vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne. Tocar em mim. Toque em mim. Se a primeira condição para trilharmos um caminho de conversão é receber de Deus a paz que Ele quer nos dar, receber-nos nós mesmos de Deus, porque é o único que tem poder de fazer isso. A segunda é tocar em Deus. É tocar e ver que a nossa vida tem sentido. É tocar nele, significa tocar na misericórdia dele. Tocar na ressurreição dele, tocar na vida nova que Ele quer nos dar.
É possível sim, meu irmão, minha irmã. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível sim. Tocar em Jesus significa tocar na vida nova que Ele quer me dar. Tocar em Jesus significa tocar na vida ressuscitada que Ele quer me dar. Enquanto eu não consigo tocar em Jesus, a minha vida não tem sentido. Eu vou estar sempre circulando em torno de morte. E quantos que trazem dentro de si sentimentos de morte? Quantos que trazem dentro de si sentimentos de morte, sentimentos de derrota, sentimentos de depressões, síndromes de pânico, disso, daquilo outro. O convite a você, do próprio Jesus, é tocar na vida nova dele. Toque em Jesus. É possível tocar em Jesus. Mas tocar em Jesus significa comprometer-se com a vida que Ele quer te dar. Ele mostra: toque nas minhas mãos, aqui as minhas mãos chagadas que não são mais, aqui as minhas mãos que trazem as marcas do ressuscitado, as marcas da crucifixão. Eu venci, Jesus está dizendo a mim e a você. Eu venci a morte, eu venci o pecado. Então não se deixe tocar pelos sentimentos de morte, pelos sentimentos de vida sem sentido. Quantos de nós muitas vezes perdemos o sentido da nossa vida, perdemos o sentido do nosso existir, perdemos o sentido porque os nossos ídolos nos traem. Nós podemos direcionar toda a nossa vida aos nossos ídolos, e meus irmãos, nossos ídolos vão nos trair. Os nossos ídolos vão nos trair porque os nossos ídolos são passageiros, não foram eles que ressuscitaram. Foi Jesus que ressuscitou. E por isso tocar em Jesus significa: abandone a vida de morte e não se deixe levar pelos sentimentos de morte. Com certeza os padres também, eu acho que fazem essa experiência de quantas pessoas que chegam até nós com profundos sentimentos de morte, dentro de um desespero da vida, que querem tirar a própria vida, como se fossem resolver todos os problemas tirando a própria vida. Meu irmão, Jesus ressuscitou. Não faça isso. Toque em Jesus. Toque na vitória dele. Não se deixe levar pelos sentimentos de morte, porque Ele ressuscitou. Se nós trazemos esses sentimentos de morte, digo com toda a clareza, porque fomos traídos pelos nossos ídolos, e os nossos ídolos não têm fuga, eles vão nos trair. Agora, se eu não tiver ídolos, mas tiver um Senhor, e esse que venceu, eu começarei a trilhar este caminho de conversão. É o segundo passo para irmos. Tocar em Jesus. Tocar naquele que venceu. Tocar nas chagas de Jesus significa: a cruz não foi a última palavra. Nós estávamos celebrando a sexta-feira. Há menos de uma semana atrás, nós adoramos a cruz, nós fizemos toda a celebração, mas ali não foi a última celebração. A grande, a jubilosa, a grande festa foi do Sábado Santo, quando nós cantamos o Glória. Quando nós cantávamos o Aleluia. Quando nós dizíamos, verdadeiramente Ele ressuscitou. As chagas de Jesus é tocar na vitória dEle. Toque na vitória dEle. E não se deixe levar pelos sentimentos de morte. Não se deixe levar pelos ídolos que vão te trair. Todos eles vão trair, porque os nossos ídolos passam, mas aquele que ressuscitou não passará. A terceira e última. Jesus não, Lucas dizendo: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse: vós sereis testemunhas de tudo isso. Trilhar um caminho de conversão, porque a conversão é fruto da ressurreição.
É preciso receber a paz de Jesus. É preciso receber-nos nós mesmos, não dos outros que nos roubaram, mas do próprio Senhor que nos devolve para nós mesmos. É preciso tocar nas marcas da vitória de Jesus. É preciso tocar na vitória de Jesus, para que nós possamos nos abrir a Ele e nos tornarmos verdadeiros testemunhas de Jesus. O cristão que não testemunha a ressurreição não pode ser cristão. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Meu irmão, minha irmã, não se deixe abalar por aquilo que está acontecendo. Ele venceu. Então testemunhe com a própria vida a vitória de Jesus na sua vida, a vitória de Jesus nos outros. Não tenha dúvida. Claro que nós podemos esmorecer. Quantas mães que desistem dos seus filhos, porque já fizeram de tudo para tirar os seus filhos da droga, para tirar os seus filhos da prostituição. Quantos maridos, quantos casamentos, porque marido e mulher desistiam um dos outros. Não desista, porque Ele venceu. Não desista sendo testemunha da vitória dEle. A última palavra não é a perda. A última palavra não é a derrota. A última palavra não é o que você está vivendo. Quando Jesus abriu a inteligência dos discípulos, e a inteligência dos discípulos foi capaz de ser testemunha, porque quando nós ouvimos a primeira leitura, é Pedro já pregando. E quem era Pedro, meus irmãos? Quem era Pedro? Um pescadorzinho. Um homem que com certeza não tinha habilidade na fala. Não foi ele que curou, como ele mesmo vai dizer. Não foi ele que curou aquele paralítico na beira na porta do templo. Não, não foi. Mas para ser testemunha de Jesus. Eu não posso ser testemunha apenas por acreditar nele. E aí eu vou concluir dizendo, eu não sou testemunha de Jesus apenas por acreditar nele. Eu serei testemunha de Jesus se tiver uma constante vida de conversão e um constante arrependimento dos meus pecados. Se eu não me converto a Ele, se eu não faço a escolha de jogar fora os ídolos e ter a vida voltada para o ressuscitado, meus irmãos, eu nunca serei testemunha. Eu posso até estar dentro da igreja, vou falar de mim. Se eu não tiver uma vida de conversão, se eu não tiver um constante, profundo, sincero arrependimento, eu posso até ser padre, mas eu não vou ser testemunha, porque a minha vida não vai indicar o céu. O cristão tem que ser flechas que indiquem o céu no mundo de hoje. Indica o céu não somente pelas palavras, mas principalmente pelo que vive, pelo que faz, pelo que vê na televisão, pelo que escuta por aí afora, pelas escolhas que fazem. Um cristão tem que ser flecha, apontado para o céu. Isso é ser testemunha. Mas para ser testemunha, repito, não basta apenas acreditar em Jesus. É preciso ter uma vida pascal. E uma vida pascal é uma vida de ressuscitado, como Ele ressuscitou. Vamos ficar em pé? Feche um pouquinho os seus olhos. E diante daquilo que nós ouvimos do próprio São Pedro, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Meu irmão, minha irmã, do que hoje você precisa se arrepender?
Repito, o arrependimento não é aquele sentimento ruim. Arrependimento é uma escolha. Porque o próprio Pedro também vai dizer mais abaixo: na medida em que nos convertemos, recebemos Jesus, recebemos a bênção de Jesus. Primeiramente, do que você precisa se arrepender? Quais as situações que você precisa deixar nesta missa? Quais sentimentos de morte que você precisa deixar nesta missa? Quais melancolias que você precisa deixar nessa missa? Ele ressuscitou. E Ele sopra sobre nós, Ele diz a nós: paz. A paz esteja convosco. A paz significa receba você mesmo de volta. Com Jesus nós podemos ser senhores da nossa própria vida. Com Jesus nós podemos e devemos nos libertar dos ídolos que nos escravizam e que nos traem sempre. Meu irmão, minha irmã, quais são os ídolos da sua vida hoje? Ele quer te dar a paz. Ele quer fazer de você uma pessoa inteira. Ele quer fazer de você uma pessoa plena dele, cheia dele. Por isso ele diz: toque nas minhas chagas, toque nas minhas mãos, toque nos meus pés, sou eu mesmo, eu venci. Vai dizendo para as situações de morte da tua vida hoje: Jesus Cristo venceu. Aquela situação de morte, aquela situação que tira a tua paz, aquela situação que faz de você hoje inquieto, vai dizendo: Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Eu quero tocar em Jesus, eu quero tocar na ressurreição, eu quero tocar sim na vitória de Jesus na minha vida. Ele venceu a morte. Agora ergue os seus braços e peça ao Espírito Santo agora. Vai pedindo com as suas palavras. Jesus mesmo, no alto da cruz, naquela bendita sexta-feira, Ele disse: recebei o Espírito Santo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Na sexta-feira santa, Ele entregou o Espírito ao Pai. E ali foi o primeiro Pentecostes que aconteceu. Jesus entregou-nos o seu Espírito. Ele venceu a morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai pedindo o Espírito de vida. Como diz o próprio credo que nós rezamos, é o Senhor que dá a vida. É o Senhor que dá a vida, é o Espírito que nos dá a vida. É o Espírito do ressuscitado que nos dá a vida. É Ele que nós professamos, Senhor da vida. Nós não queremos mais os sentimentos de morte. Nós não queremos mais ficar presos aos ídolos. Não! Ele venceu a morte. E nós nos colocamos, ergue o seu braço e vai pedindo o Espírito do Senhor ressuscitado. Que Ele venha sobre a sua vida. Que Ele venha sobre a tua história. Que Ele venha te dar forças neste momento. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai pedindo, meu irmão, vai pedindo, minha irmã. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo que Ele nos
nos traga de volta. Você que se sente perdido, roubado, até mesmo pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, peça ao Espírito Santo que lhe traga de volta você mesmo. Peça ao Espírito Santo essa paz que você precisa, essa paz interior. Peça ao Espírito Santo que você se encontre novamente com quem você é. Se você se olha e ainda não se encontra, ou com o passar do tempo, com as situações da vida, você foi se perdendo, peça ao Espírito Santo: eu quero o Espírito Santo me encontrar novamente. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo, a me encontrar. E com a mão no coração, vamos cantar, vamos dizer que Jesus está vivo dentro de nós. Vamos proclamar essa verdade. Jesus vive, meu irmão, minha irmã, nos nossos corações. E pela sua graça, pelo seu Espírito, eu e você continuamos proclamando essa verdade. Continuamos proclamando na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que Jesus está vivo, que Ele não está morto. O mundo quer jogar na nossa cara, quer dizer que Jesus não está vivo, mas nós, eu e você, precisamos, pela graça de Deus, dizer que Jesus está vivo sim na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, porque Ele quer nos devolver essa paz que muitas vezes nós perdemos, mas que nós podemos encontrar, porque nós servimos e caminhamos em direção daquele que está vivo. Cantemos: Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Coloque a mão no seu coração e cante: Ele vive, Ele vive, e presente. Eu quero escutar você cantando. Canta bem forte. Ele vive. Cante. Ele vive. Ele vive. E presente aqui está. Pense na sua casa, na sua família e cante: Ele vive. Ele vive. E presente. Mais uma vez para terminar, cantemos, proclamando essa verdade. Ele vive, Ele vive, presente, e presente aqui está. Ele vive, Ele vive, e presente está. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus ressuscitado no meio de nós. Aplauda forte, Jesus.